O mistério do meio. Por que justamente no meio? Como dizem Abacuque, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Será bem-vindo ao canal Universidade do Reino. Meu nome é Natanael Solis e vamos ver esse mistério à luz da palavra de Deus. Abacuque 3:2 diz, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Se nós analisamos, sempre vai ressaltar essa palavra, esse termo no meio. Você vai ver muitos versículos falando no meio da fornalha, Deus está no meio de ti, ao meio-dia. Sempre esses horários, ou esse termo se referindo ao meio-dia, meia-noite, ou no meio de ti, ou no meio dos doutores, sempre você vai ver no meio. Para nós significa na metade do tempo, mas algo mais profundo na etimologia do hebraico. Vou falar aqui esse versículo de Abacuque 3:2, principalmente essa frase que diz, aviva, Senhor, a tua obra, ou reaviva a tua obra no meio dos anos. Palecha hayehu bekerev shanim. Vou transliterar aqui. Palecha, palecha, aqui esse termo, poal, que é paal, significa obra ou trabalho. Obra, vou colocar aqui, obra. Echa significa tua obra, tua obra. Aqui está o verbo hayá, tá bom? Que é viver. Deriva da palavra também haim, que é vidas, como nós já vimos. Só que aqui está hayehu, hayehu. Aqui tem que ser bem forte porque é o het, hayehu. E olha o que está escrito aqui, bekerev, bekerev. Aqui, ó, esse termo aqui, que é o kof, o resh e o vet, esse termo aqui é o mistério. Esse B aqui, B, é o mesmo que no, na, em, lembra de bereshit? Então, B no meio. Então, esse kerev aqui, essa palavra kerev é meio. Deriva da palavra karav, kof, resh, vou colocar até em vermelho aqui, kof, resh e o vet, karav, que significa no meio, mas karav é muito mais que simplesmente algo que está no meio. Karav significa algo que cumpriu o seu propósito. Como assim? Pois é, numa jornada qualquer ou em qualquer lugar, algo que está no meio, porque Karav ou Kerev, na verdade, está cumprindo o seu propósito. Ou seja, se eu saio numa viagem, eu vou chegar daqui, por exemplo, até a Bahia. Saudações para os nossos irmãos da Bahia. Eu vou viajar até a Bahia. Quando eu chegar na metade do caminho, se eu chegar até a metade do caminho, é porque os céus já me abençoaram, porque eu já cumpri o meu propósito. Olha só que interessante. Você não precisa chegar até o final, mas na metade é onde os céus já me aprovaram. Só que aqui no plano terreno é onde mais há ataques para eu desistir. Não sei se você me entendeu. Vamos supor que não seja uma viagem. Vamos supor que eu queira, por exemplo, alcançar um objetivo até o final do ano. Até dezembro. Comecei em janeiro, vou até dezembro. E esse propósito é, por exemplo, aprender uma língua ou me consagrar a Deus. Vamos lá, me consagrar ao Senhor. E eu, de fato, estou fazendo orações, meditação, jejuns, me consagrando, me afastando de todo o mal, de tudo aquilo que é humano, carnal. Pronto. Eu estou no propósito até o final do ano alcançar um objetivo espiritual. Se eu estou no meio desse período do ano, no meio, em qualquer período, mas nesse caso é o ano que eu estou falando, eu já alcancei meu objetivo. Se eu cheguei no meio, os céus já me aprovaram. Só que no meio, aqui na terra, é onde mais eu estou cansado, é onde mais eu estou desanimado, onde mais o inimigo ataca, porque ele sabe que os céus já me aprovaram. Porque da metade, do meio para o final, é só consequências. É só dar sequência que é para a conclusão. Só que é no meio onde muita gente desiste e não sabe que é no meio, é onde mais Deus já te aprovou e Deus onde mais
determinou e abriu as portas de bênçãos para que se cumpram, de fato, todos esses propósitos e se culmine o teu propósito. Só que aí todo mundo desiste. Então, eu não preciso chegar no final para que, de fato, eu alcance, mas basta chegar no meio. Só que no meio onde vem os ataques do inimigo. Aqui esta palavra é shanim, shanim, que deriva da palavra shana, que é ano. Shana é ano. E shanim no plural é anos. Tá? Lembrando que im sempre no plural para palavras masculinas sempre vai ser im. Tá bom? Então temos aqui tua obra, eja é tua obra, aqui é poal ou paaleja, né? Hayehu, reavivar, tornar a vida. Aqui está o verbo hayá, né? Que é het, yod, ei. Tá bom? Reavivar, tornar a vida. Aqui está um mistério. Bekerev, este termo aqui precioso. No, esse B no, kerev. Quando se cumpre o kerev, é porque os céus já me abençoaram, os céus já decretaram minha vitória. Agora basta eu dar continuidade e vai ser só sequência para que haja o cumprimento, mas o ápice, a plenitude do meu propósito já foi ouvido no céu, só que é no meio, repita, onde mais estamos cansados, essa jornada, eu vou fazer uma seta aqui, ó. Início, vou colocar aqui 1, 2, 3. Esse aqui é o início, aqui é o meio e aqui é o fim, certo? É aqui, só chegar nesse estágio onde mais se vai usar força, é aqui onde mais vai se usar o conhecimento, onde você mais precisa de determinação, consagração, busca, manter o foco e o objetivo. Se você chega até aqui, até o meio, aqui você já foi aprovado, ó, o visto de aprovação. O que é sequência até o final é só deixar a máquina avançar, rolar e tudo vai ser cumprido. Mas esse é aprovação, é no meio. Você chegou no meio da glória a Deus. Só que aqui na terra, no plano terreno, aqui embaixo, é onde vai acontecer, ou vão acontecer os maiores ataques do inimigo. O inimigo vai te falar, desista, acabe. E quanta gente parou no meio? Por quê? Porque veio ataque. Você vai ver no Salmo 91:5. O que diz o Salmo 91? Vou anotar aqui. Salmo 91:5 diz, 91.5 diz, seta que voa ao meio-dia, as setas, a mortandade que vão ao meio-dia. Temos 6 horas e as 18 horas, né? O nascer do sol e o pôr do sol é algo, horas cruciais. Lembre que ao nascer do sol e o pôr do sol, o Kohen Gadol, o sacerdote, queimava incenso. São horários cruciais. É no meio ali do dia. No meio-dia é onde, de fato, havia mortandade, seta, diz o Salmo 91. Quando Jesus estava com seus discípulos, os enviou no mar da Galileia, depois da multiplicação dos pães, e eles navegaram para ir do outro lado, mas no meio do mar se levantou uma grande tempestade. É ali que o inimigo vem para te atribular, mas a vitória você já está aprovado, ao ponto de Jesus aparecer andando sobre as águas e lhes dar vitória. Não podiam duvidar, o problema é que eles duvidaram. Você vai ver no meio da fornalha, diz que no meio da fornalha estava esse quarto homem que o próprio rei estava vendo. No meio da fornalha estava ele ali, junto com eles, isso em Daniel 3. Daniel 3, temos também, vai anotando, Daniel 3, do 16 em diante. Que mais? Quando Jesus se perdeu em Lucas 2,46, diz que Jesus estava no meio dos doutores. Há um grande mistério nisso aqui, gente, presta atenção. Estava no meio dos doutores. Por que no meio? Parece que está só fisicamente, mas não, esse meio significa, ele estava na plenitude, na vontade do Pai. Por isso que ele fala, me convém estar, nas coisas de meu Pai me convém estar, ou seja, ele estava na plenitude daquilo que era a sua missão, embora ainda não começava o seu ministério, mas ele estava falando, eu
eu sei o meu propósito, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei porque eu estou aqui. Não esqueça que Jesus se perdeu 3 dias, só no terceiro dia. Só no terceiro dia. Isso é algo muito misterioso. Os pais de Jesus, entre aspas, porque nós sabemos que Maria foi a mãe e o José foi o pai adotivo, né? E eles perderam Jesus. Eles foram para Jerusalém, porque eles subiram para Jerusalém. Estavam em Nazaré, subiram para Jerusalém. Isso significa algo muito interessante. Significa que os pais da igreja significa a igreja dos primórdios, a igreja dos patriarcas da igreja, a igreja chamada apostólica. Os próprios apóstolos são os chamados pais da igreja. E justamente os pais de Jesus simbolizam esse contexto que está ressaltando a própria igreja no seu início. Eles subiram para Jerusalém e quando estão em Jerusalém, eles voltam da festa, eles saem de Jerusalém, preste atenção, e aí eles perdem Jesus. Sabe o que significa isso? Significa que a igreja apostólica, ela começa em Jerusalém, só que através dos tempos ela vai se deslocando, vai se afastando de Jerusalém. Você sabe que houve muitas perseguições. Vou até desenhar aqui para que você me entenda o que eu estou falando. Está aqui, vou colocar aqui Jerusalém. Jerusalém. Jerusalém, essa é a cidade, certo? Os pais saem de Jerusalém. Esse é também os pais de Jesus, significa também os apóstolos, vou falar aqui, apóstolos dessa época. Eles começam a sair de Jerusalém, porque o epicentro do avivamento foi Jerusalém. Você pode ver em Atos 2. Só que a ordem permaneça em Jerusalém. Com a perseguição, eles saem de Jerusalém. E ao sair de Jerusalém, sim, começa a se espalhar o evangelho em toda a terra. Tá bom? Mas o que acontece? Esses 3 dias simbolizam 3.000 anos. 3.000, ou será terceiro milênio, vou colocar aqui, terceiro milênio. A igreja sai de Jerusalém, significa que a igreja saiu dos propósitos, da base apostólica que é Jerusalém. Onde a igreja se estabelece através dos tempos? Em Roma. Em Roma. E Roma não é referência para ninguém do epicentro do avivamento ou dos princípios. Toda vez que a igreja sai de Jerusalém, ela fica pagã. Toda vez que a igreja se afasta de Jerusalém, ela fica pagã, se romanizou. Então a igreja que tem sede em Roma é uma igreja pagã. Isso aconteceu nesses 3, estamos no terceiro milênio. No terceiro dia, nesse processo que eles percebem, nos 3 dias, eles voltam para Jerusalém. Volta para Jerusalém. Então essa igreja que se corrompeu só será reavivada quando ela volte de novo para Jerusalém. Nós estamos no terceiro milênio já. Você sabe que estamos no século 21 e estamos no terceiro milênio. Esse retorno para sair do paganismo, do romanismo e de tanta coisa maligna, pagã, que já está na igreja, não só na igreja romana, mas na igreja protestante, evangélica, tem muito paganismo, invencionismo maligno, porque nos afastamos de Jerusalém, que é o centro, a referência, certo? E o próprio Paulo em Gálatas diz que essa Jerusalém terrena, né, tem uma espiritual no céu, que é a nossa cidade celestial, ainda diz a qual é a nossa mãe. Então, Jerusalém terrena é a física, essa que perece, acaba. Mas existe uma Jerusalém celestial, e essa vai descer do céu, gente. Então, Jerusalém, tanto na terra, fisicamente, religiosamente, pela fé, é uma referência. Mas a referência, dizem Gálatas, que é uma Jerusalém celestial. Então, Jerusalém sempre vai ser o referencial, tanto na terra, como uma referência celestial, diz Paulo, a qual é a nossa mãe. Eu fiz também um vídeo sobre a mãe que temos no céu. Paulo diz que Jerusalém celestial é a nossa mãe. Então, a igreja está voltando, porque no meio dos anos ela se perdeu.
os pais, que são Maria e José, em 3 dias eles voltam para Jerusalém para buscar quem? Yeshua. Ou Jesus não, Yeshua, que havia se perdido. A igreja, quando se afastou de Jerusalém, ficou pagã, ela perdeu a essência do Cristo, perdeu a essência de Yeshua, e ela tem que voltar para Jerusalém. Então a igreja tem que voltar para a essência de Jerusalém, ela tem que voltar para a essência do apostólico verdadeiro de Jerusalém, porque não existe igreja apostólica romana, existe a igreja apostólica de Jerusalém. Ele é a nossa base. A nossa base é a igreja apostólica em Jerusalém. Amém? A igreja vai se afastando, perde Jesus, perde o cristianismo, perde a cristandade, perde a virtude do Salvador, perde a virtude de Yeshua HaMashiach, nosso Messias, e agora ela está retornando. O que está acontecendo agora no meio dos anos? A igreja volta para Jerusalém, é onde a igreja voltará novamente para essa essência. Em Jerusalém vão acontecer muitas coisas sobrenaturais, e a igreja, logicamente, se encontrará agora com o Messias, porque o Messias voltará. Essa é a promessa para a igreja. Então, quando os pais voltaram, encontraram Yeshua, menino, 12 anos. 12 anos é a plenitude de uma idade já de um menino que vai fazer o Bar Mitzvah, né? Já aos 13 faz o Bar Mitzvah, e ele passa a ser um filho do mandamento. Cristo estava no meio, o menino, o jovem Jesus, o mancebo Jesus, Yeshua estava no meio dos doutores. Ele está dizendo que ele estava na plenitude da vontade do Pai. É por isso que ele disse: as coisas de meu Pai me convém estar. Gente, isso pode ser complicado para muita gente, mas isso é tudo que nós precisamos entender. Eu sei que eu não sei me expressar, mas comente aí, fale alguma coisa. Se você entendeu, me ajude, pelo amor de Cristo, porque essa igreja que se perdeu agora está chegando ao propósito, no meio, Karav, Kerev, e está voltando ao meio, ao centro, onde a igreja está largando o paganismo. O protestantismo deu essa herança maligna das denominações, até as demais igrejas zombam dos protestantes, porque tanta placa, que está tudo picotado. E é verdade, isso é herança pagã, isso é herança carnal. Quando Paulo corrige aos coríntios, fala para ele: não sois carnais, vós dizeis que sois de Paulo, de Apolos, outros estão falando que são de Cefas, de Pedro. Sois carnais. Então a igreja picotada é carnal, ela se afastou da essência de unidade, como o próprio Cristo chorou ali no Getsemane e disse que eles sejam um, Então a igreja viverá o verdadeiro avivamento requerido em Abacuque 3, que diz: aviva no meio, não é somente a palavra meio, literalmente, mas no significado Karav, Kerev significa Bekerev, no meio significa que cumpra o propósito, que volte ao centro, que volte à sua essência, que volte à sua raiz, que volte a Jerusalém, que volte à igreja apostólica, que volte à igreja do fundamento, que volte à igreja da sã doutrina, que volte à igreja da doutrina dos apóstolos, que volte ao avivamento de Atos 2, que volte às promessas e que chame ao Messias para que volte novamente para nos redimir. Quem crê nisso, gente? Eu creio nisso. Então, se você está no meio de algum propósito, por favor, não perca o foco, porque o céu já te ouviu. Se você chegou no meio, o céu já te aprovou. Agora o que vem para frente é só vitória. Porém, no meio onde você vai ser mais atacado, é no meio onde você pensa que tudo está acabado, é no meio que você vai pensar que o que você está fazendo não tem sentido, é no meio que vai vir o diabo e vai te falar: desiste, acabou, ninguém está contigo, mas não desista, porque Deus já te aprovou no céu. Assim diz o Senhor. E essa igreja avivada é uma igreja santa, lavada e remida. Cadê minha bandeira? Dá a bandeira para mim. Nós estamos num momento de oração. Olha só essa bandeira linda, gente. Quem que não gosta dessa bandeira, pelo amor de Deus? Olha isso aqui, gente, amados de Deus. Ô, glória! Quem não ama essa bandeira, meu irmão, quem não ama essas cores, meu irmão, está fora da presença do Senhor, porque, meu, essa bandeira é a bandeira mais linda que tem na terra. Eu me apaixonei por essa bandeira e eu oro todos os dias com essa bandeira. Eu visto essa bandeira por quê? Porque eu creio que Deus vai redimir essa nação com seus propósitos santos, e eu creio que Deus vai
já está fazendo coisas sobrenaturais. Então, em nome de Jesus, vamos estar juntos nesse avivamento da última hora. Esse avivamento da última hora está chamando você para o meio, está chamando você para o propósito de Deus, está chamando a igreja para o avivamento. Nós estamos fazendo lives. Entre no canal meia-noite, estamos toda meia-noite, conecte pessoas, chame pessoas. Eu sei que tem outros canais de oração, eu sei que tem muitos santos homens de Deus nas igrejas orando, porque Deus está levantando esse povo lavado e redimido que precisa clamar. Nós estamos orando, na verdade, em 4 horários, 6 horas da manhã, meio-dia, horário crucial, 18 horas e meia-noite. Eu não posso fazer lives toda hora porque fica realmente difícil, temos muitas tarefas a fazer, mas você que está conosco, ore, clame ao Senhor por esse Brasil terra de um avivamento e há uma conexão entre Jerusalém e o Brasil. Nós cremos nisso em oração. Nós agradecemos a cada um que está conosco e vamos estar juntos nesse propósito, voltando ao meio. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Um abraço e um beijo no coração.